esse equilíbrio entre o afeto e a firmeza, que você não precisa bater, mas você não precisa se omitir. Isso, perfeito. É isso. Isso é o me ajuda para eu conseguir fazer sozinho. A OAP tem um objetivo, Nanda, de contribuir com a formação de uma criança que tem atitude empreendedora, que pega a vida na mão, que no lugar de ter medo da vida, do futuro, ela toma o futuro na mão. Então eu queria te ouvir um pouquinho, começando por um termo que hoje está super mal compreendido, que é a psicologia positiva. Tá. Porque eu ouço, e é legal, porque vai ter muita mãe, muita professora que vai nos ouvir. Eu acho que é legal resolver isso for good. Porque tem muita gente que pensa que psicologia positiva é ser positivamente permissivo, deixa pra lá, passar pano. E do que eu entendo de psicologia positiva, não é nada disso. É totalmente não isso. Isso. Então, por favor, você como uma estudiosa, uma especialista, explica para a mãe que está nos ouvindo, a avó, a professora, a psiquiatra, a pessoa que emite laudo, que daqui a pouco a gente vai falar disso, Sim. o que é a bendita da psicologia positiva. Perfeito. Aí, antes de eu explicar isso, eu quero só fazer uma observação que você estava falando sobre a educação empreendedora, para uma mente empreendedora, né? E eu acho engraçado porque, às vezes, quando a gente fala de empreendimento, a gente está pensando em comercial, né? A gente está pensando num raciocínio empresarial. Mas, na verdade, se você parar para pensar, a vida ela é um grande empreendimento, né? Sim. A gente tem... Todos nós somos empreendedores. Perfeito. Porque nós todos temos um projeto muito grande para lidar na nossa vida, que é a vida que a gente quer levar, né? Que é a organização financeira, que são os nossos projetos, como que a gente vai planejar, como que a gente vai fazer a gestão, como é que a gente vai executar. Quais as decisões que a gente vai tomar e qual é o objetivo. Porque Perfeito. o empreendedor ele tem que ter uma meta, Perfeito. né? Então, eu vejo, se alguém que está assistindo a gente tá, né? Porque vai ter muita gente do público da Psimama assistindo. Mentalidade empreendedora para criança, como assim? Gente, o raciocínio empreendedor nada mais é do que você ensinar a criança a gerir. A planejar e executar e tomar boas decisões e ter metas. E não é meta financeira, não é. É de felicidade, é de vida, é de saúde emocional. Então, se a sua criança nunca for um empreendedor na vida e ela tiver uma mentalidade empreendedora, ela tem muito mais chance de sucesso, não só profissional, mas familiar, emocional. Então, eu só queria fazer essa observação, porque eu acho muito interessante que a gente saia um pouco da mentalidade do empreendedorismo empresarial e a gente entenda que é um raciocínio, né, muito da vida mesmo, uma habilidade de vida fantástica. Olha, uma curiosidade. Quando estava conversando lá nos bastidores com a Nanda, a gente falou assim, ó, não tem um roteiro claro, a gente vai conversar e vamos deixar o coração se alinhar pelas ideias que nos unem aqui e nos completam. E você acabou de descrever exatamente a missão do nosso trabalho de projeto de vida. Porque um projeto de vida é isso, é olhar a nossa existência nas suas múltiplas dimensões, nossa vida pessoal, profissional, nossa vida financeira, social, emocional, nossa vida interna, nossa vida espiritual, e pensar qual é o meu projeto. Exatamente. E além de qual é o meu projeto, qual é o meu sonho, qual é a minha esperança, como é que eu realizo isso? Isso. Como é que eu tenho uma vida rica? Como chegar até lá, né? Isso. Então, que bom, olha, não poderia estar mais feliz de me sentir aqui em sintonia. Tranquilo. E aí eu te pergunto agora, né? Eu chamo de ferramentas, né? Parece um nome reducionista, mas não é. Mas uma das ferramentas, metodologias ou conhecimentos que nos ajudam, que é a psicologia positiva. Eu tenho um apreço muito grande por essa área, mas eu não gosto da maneira como ela é vulgarizada. Sim. E eu quero voltar nessa temática. Ajuda a mãe, a diretora, né, a psicóloga que de repente ouviu isso, fez um curso de 1 hora e sai aí falando bobagem. Sim. Vamos lá, pingos nos is. O que é a psicologia positiva para você? Qual é a contribuição dela para esse mundo que a gente vive? Na minha visão, passa muito mais pelo raciocínio do que uma criança ela precisa para aprender.
Então, assim, o que é a educação? A educação nada mais é do que você ensinar para uma pessoa uma coisa e essa pessoa conseguir apreender esse conhecimento, né? E esse conhecimento que você está tentando ensinar para uma criança perpassa um professor ensinando matemática, perpassa uma mãe, um pai ensinando até onde ele pode ir, né? E até onde começa o limite do outro, perpassa a convívio social, regulação emocional. Então, o que eu entendo como positiva é a enxergar. Eu até trouxe os cérebrozinhos para explicar aqui para deixar claro. Então, isso aqui vem. Isso aqui vem da teoria polivagal, inspirada na metodologia da doutora Mona Delahouque, que é o que forma a metodologia ímpar, né, de inteligência parental. Então, não sei se você sabe, mas o que eu defendo é um conceito chamado inteligência parental, né? E aí, a inteligência parental, inspirada na doutora Mona Delahouque, entende que o nosso cérebro, ele, via de regra, ele vai seguir 3 caminhos. A trilha vermelha, que é quando a gente se sente em perigo. Então, que é o luta e fuga, o famoso cérebro primitivo, né, que a gente fala didaticamente, que é quando o cérebro sente que ele precisa se proteger. Então, quando ele precisa se proteger, ou ele vai fugir do perigo, ou ele vai lutar contra o perigo. Sim. Ele não vai elaborar com o perigo, né? Exato. Ele não vai jogar xadrez com o perigo. Fica então, primitivo, fica no modo primitivo. Ele vai, então, se tem um caminhão vindo na sua direção, ou você vai para frente ou você vai para trás. Você não elabora sobre o caminhão. Você não vai ficar pensando esse caminhão. E por quê? Porque o raciocínio lógico, muita gente não sabe, mas o raciocínio lógico, ele leva muito mais tempo. Sim. As sinapses são mais longas, enquanto o que vem daquela memória primitiva, ele é muito mais rápido. Então, tanto que você foge do caminhão e depois você raciocina sobre ter fugido do caminhão. Perfeito. Então, na trilha vermelha, na luta e fuga, o nosso cérebro não aprende nada. Na trilha azul, que é a trilha que a gente vai quando a gente precisa anestesiar, quando essa aqui já não serviu de nada. Então, por exemplo, um bebê que foi treinado para o sono e foi deixado chorar horas e horas a fio. Esse bebê, ele não aprendeu a dormir, ele desligou. Então, a trilha azul, ela é a trilha do desligamento, da anestesia. É a trilha da dissociação, né? É a trilha de eu não quero sentir dor. Para vocês terem uma ideia, nessa trilha azul, o Dr. Porges, ele explica que o nosso corpo, ele inclusive concentra toda a nossa corrente sanguínea no tronco, para se você perder um membro, você não morrer, né? Então, você tem um esfriamento do seu corpo, a sua frequência cardíaca e respiratória ficam mais lentas, ao passo que na trilha vermelha fica acelerada. Por que eu estou explicando tudo isso? Porque tem a trilha verde. A trilha verde é a trilha que você está seguro, você está tranquilo, você está atento, você está usando todo o seu raciocínio lógico. Então, a trilha verde, ela é a trilha que só vai acontecer se tiver uma coisa que a doutora Mona Delahouque chama de segurança relacional. O que é segurança relacional? É sentir que aqui na relação com você eu tô segura. Perfeito. E não é que você não vai me machucar só, é que você não vai me criticar excessivamente, você não vai me humilhar na frente dessas pessoas. E aí, se eu estou na trilha vermelha ou na trilha azul, eu não aprendo. O cérebro não consegue reter. O Dr. Porges fala muito disso. O Dr. Bruce Perry, que fala de trauma, ele fala muito isso. A memória só consegue ser registrada, né? O aprendizado só acontece se você está se sentindo seguro. Então, para mim, o que resume a psicologia positiva é uma criança se sentindo segura nas relações. Sensacional. É isso. E essa responsabilidade afetiva hoje está sendo muito conversada nas escolas, com um tanto de exageros, que a gente já vai falar um pouquinho dessa laudolândia, dessa passação de pano, dessa superproteção, coitadismo, vitimismo, já a gente fala. Deixa os cerebrinhos aí, porque eu acho que... eu quero aproveitar aqui a tua disponibilidade, a tua didaticidade, não sei se existe esse termo. Ajuda a nossa professora que está nos assistindo, a nossa mãe, a avó, a entender 2 ou 3 comportamentos que estimulam o cérebro a ficar na trilha vermelha. Né? Então, assim, o que uma mãe, o que uma professora deve procurar ficar atenta para que o cérebro da criança não fique vermelho, como a gente fala, né? Perder a cabeça, né? Exatamente. Porque, de fato, você diminui a córtex pré-frontal para lutar ou fugir. Sim. Né? O que uma professora, uma mãe, uma pessoa que tem interesse em cuidar de uma criança, de um jovem, deve evitar fazer para minimizar, diminuir ou evitar a trilha vermelha?
Perfeito. Então, a trilha vermelha, ela vai ser acionada quando essa criança sentir aquele, eu brinco assim, o sentido aranha. Então, por exemplo, naquela hora que alguma coisa tá dizendo para o corpo daquela pessoa que ela tá em algum tipo de perigo, seja físico, emocional ou psicológico. Então, o principal a gente tem que pensar é a criança. É o seguinte, o cérebro da criança, na evolução, né, ele aprendeu a se sentir seguro quando ele está sendo amado, né, quando ele está sendo visto e quando ele está sendo cuidado. Então, por quê? Porque se você imaginar quando, 10, 20 mil anos atrás, quando a gente vivia a céu aberto em aldeias, né, em comunidades que não tinha uma estrutura civil, né? A gente éramos nômades, né? Catava, coletava quando tinha recurso, ia para outro lugar quando acabava recurso. As crianças que sobreviviam eram as crianças que tinham alguma pessoa que amava elas. Eram as crianças que recebiam atenção. A criança que não recebia, a criança que não chamava a atenção, era a criança que morria. A criança que não pedia por atenção era a criança que morria. Então, o cérebro infantil aprendeu duas coisas. Ele aprendeu a se sentir seguro quando ele está recebendo esse amor, essa atenção, e a se sentir em perigo quando ele não está recebendo. E aí, se eu sinto que aquela professora, que aquele professor, que aquela mãe, aquele pai, aquele tio, né, que ele não me vê, que ele não me ouve ou que ele não me ama, né? E esse amor, lógico, uma professora não vai efetivamente amar um aluno, vamos dizer, um professor não vai efetivamente se amar, mas é o amor no sentido de entrega, no sentido de empatia, de compaixão, né? Então, se essa criança não sente isso, o cérebro dela já vai se sentir em perigo. Então, vamos descer agora para o detalhe. Então, ameaçar. Isso, a gente vai ter críticas. As críticas, por exemplo, claro que você vai criticar essa criança, é necessário, mas se está sendo feito com amor, então a palavra que eu queria resumir é respeito incondicional, a frase, né? A expressão que eu uso é o respeito incondicional. Então, eu vou criticar com respeito incondicional. Como é que é criticar sem respeito? Vamos descendo. Por exemplo, vamos pensar que alguém que nunca ouviu fala assim, mas eu tenho que criticar o que eu não devo fazer para não estimular o cérebro vermelho. Me conta, vai, gritar, óbvio. Eu vou listar. Oi, bati já. Eu vou listar umas coisas, mas antes eu quero só dar um exemplo principal. Eu acho assim: o que vai acionar a trilha vermelha é o que você não pode fazer com nenhum outro ser humano que não seja uma criança. Boa. Esse, para mim, é a melhor referência. Perfeito. Eu estou querendo falar com a minha chefe, né, com a diretora da escola. Como que eu vou falar isso para ela? Eu tenho um preço a você. Exatamente. Né? Eu não tenho desprezo nem menosprezo. Eu tenho cuidado, entendeu? As minhas palavras, elas são pensadas. Boa. Os adultos, com muita frequência, não pensam antes de falar, não filtram antes de falar com as crianças. Boa. Então, a gente não vai gritar, ok, mas a gente também não vai ser ríspido. A gente também não vai ser grosseiro, sabe? Assim, tirar por menos, deslegitimar, acho que as pessoas, os adultos têm uma tendência muito grande a subestimar tudo que vem da criança. Subestimar o que ela está pensando, a decisão que ela tomou, o que ela está sentindo. Então, se a gente consegue partir de um lugar, como a Maria Montessori falava muito bem, assim, que você supõe que essa criança é competente. Você lida com ela no dia a dia supondo que ela é um ser bom. Mas tem um detalhe que é importante, que eu gosto sempre de falar, que é assim, se a gente pensar na história da infância, então, dá um exemplo, no século VII, não havia medicina, né, que a mortalidade infantil beirava os 60%. Era mal visto, Léo, você chorar a morte de uma criança, você sabia disso? Era mal visto, as pessoas olhavam para você como se fosse um dramático, Sim. um exagerado, porque você estava chorando porque a criança morreu. A criança, você está chorando porque a criança morreu? Pelo amor de Deus. Então, à vista. E aí, quando a gente chega lá no século XVIII, que tem a Revolução Industrial, as crianças eram a mão de obra mais barata. Criança de 6 anos ficava Era bom ter um monte de criança. Ficava uma jornada de 18 horas trabalhando. Elas tinham 5 horas para dormir. Então, por que eu estou contando tudo isso? Porque o século XVIII foi ontem. Se você pensar na história da humanidade, o século XX e o XVIII, eles estão ali. O século XXI e o XVIII estão ali.
Então, isso significa, talvez a gente pensando, mas isso tem 100, 200 anos. Quantos anos tem que a sua bisavó viveu? Sim. A sua bisavó, ela foi criada e a sua tatravó foram criadas com esse raciocínio. E foi com esse raciocínio que ela criou a sua avó. A sua avó que criou a sua mãe, o seu pai. E, né, o seu pai, o seu avô, o seu bisavô, eles foram criados nesse raciocínio. Então, não nos surpreende que a grande maioria das pessoas ao nosso redor ainda tenham a mentalidade de se sentir extremamente ameaçados por essa criança.